Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. A galera vem chegando aí devagarinho. Obrigado a todos aí por aguardarem. 10h30 da noite já. Mas é a horinha aí que a gente tem para tentar passar aí um pouco mais de conhecimento para vocês sobre alguns assuntos. É um prazer estar recebendo vocês aí. Esperar entrar um pouquinho mais de gente para a gente começar a falar sobre HIIT, né? Que é uma atividade que está tão na moda aí, está tão difundida, mas infelizmente algumas pessoas ainda vêm praticando de maneira errada, muito por não saber, muitos por achar que sabem, e aí a gente acaba tendo alguns problemas com relação a isso. Ou fazem de uma forma que não vai dar resultado, ou de repente fazem de uma forma que pode até se prejudicar. Então a minha intenção aqui hoje é tentar passar para vocês nada muito aprofundado, porque nem todo mundo é da área, mas uma coisa mais genérica assim para tentar melhorar o treinamento de vocês, tentar fazer com que vocês tenham mais resultados no treinamento de vocês. E essa é a minha função aqui. Vou tentar passar um conteúdo mais breve possível, não vou me aprofundar muito, espero que vocês gostem. Podem ir mandando perguntas aí, que eu vou respondendo aos poucos quando eu ver. No final também eu abro para perguntas e respostas. A live fica salva 24 horas, então até amanhã ela vai estar salva. Eu também subo a live para o meu canal, ela fica no Rafa Moreira Personal lá no YouTube. Então quem quiser acompanhar depois com mais calma, ver tudo direitinho, vai ser muito bem-vindo. Então nós vamos começar falando. O HIIT, ele se popularizou muito de uns tempos para cá. Muita gente fazendo, muita gente praticando. Isso por um lado é bom, porque a gente começa a ter bastante gente praticando, começa a ter mais estudos, a gente começa a entender um pouco mais como é que funciona. Mas por outro lado é ruim, porque muita gente também começa a fazer de maneira errada, e para isso que serve o professor de educação física, para tentar orientar e fazer com que as pessoas treinem da melhor maneira possível. Então vamos começar. Eu separei 10 tópicos aqui que a gente vai acompanhar um por um, e eu vou falando, e à medida que forem surgindo dúvidas, vocês podem deixar aí a pergunta que eu vou respondendo. Vamos começar falando o que é HIIT na verdade. HIIT nada mais é do que um treinamento aeróbico de alta intensidade feito de forma intervalada. O que é isso? Você faz um estímulo intenso e você recupera desse estímulo intenso de maneira ou ativa ou passiva. Eu vou explicar isso mais na frente. Então é um exercício aeróbico que pode ser feito em diversas formas, de diversas maneiras, com diversos equipamentos, inclusive ao ar livre, e você dá estímulos intensos intercalado com estímulos um pouco mais leves, um pouco menos intensos. Muitas das vezes parado, muitas das vezes se movimentando, e isso vai variar do teu objetivo, vai variar do que você está pretendendo com esse HIIT. Uma coisa que é muito bom a gente pontuar também, o que não é HIIT. Muitas pessoas têm confundido aí na internet, bastante pessoas falando de alguns exercícios, alguns circuitos, e chamam de HIIT. Na verdade, a gente não pode chamar esses circuitos, por mais que eles sejam intensos, tá, gente? Eu não estou falando que os circuitos não são bons. Inclusive, se vocês acompanharam no meu feed aí, eu uso bastante exercícios como esse, usando circuitos de alta intensidade, mas eles não podem ser chamados de HIIT, porque para ser HIIT precisa respeitar algumas coisas particulares, como ser uma atividade cíclica, onde você repete constantemente o mesmo movimento, tem que passar de uma certa intensidade, não pode ser aquela atividade que tem uma intensidade abaixo do proposto, que é em torno aí de 85% a 90%. Então, tem coisas que as pessoas chamam de HIIT e não são HIIT, então as pessoas confundem. HIIT eu vou explicar detalhadamente o que é, e os treinamentos em circuitos de alta intensidade são bons também, geram diversas adaptações, são bons para emagrecimento, mas não podem ser chamados de HIIT. O fato deles não serem chamados de HIIT não diminui a qualidade deles em nada. Quero deixar isso bem claro para vocês. Então, quais são os tipos de HIIT que a gente tem? A gente tem o HIIT, que são chamados HIITs curtos. O que são HIITs curtos? Não se refere à duração do HIIT. Não é o tempo que você faz, o tempo total do HIIT. Por exemplo, se fez 30 minutos, o HIIT é longo, se fez 5 minutos, o HIIT é curto. Não é isso. HIIT curto é quando o estímulo, o esforço é curto, menos de 1 minuto. Quando você faz algum estímulo, pode ser na esteira, na bicicleta, ou nos exercícios, ou na piscina, ou qualquer outro lugar,
Os estímulos que são abaixo de 1 minuto são considerados hits curtos. E geralmente esses hits curtos eles têm uma relação bem aproximada entre o estímulo e o descanso. Ou seja, se você faz um estímulo de 30 segundos, geralmente o descanso, a recuperação também vai ser de 30 segundos. Não varia muito isso não, fica bem próximo um do outro. O outro tipo de hit que a gente tem são os hits longos, que aí já são tiros, né, que a gente chama mais acima de 1 minuto. 1 minuto e meio, 2, 3, 4, tem tiros que chegam a 5 minutos. Muitas pessoas também não sabem disso. Existem protocolos que utilizam tiros de 4, 5 minutos que são bem bacanas também e poucas pessoas difundem isso e poucas pessoas fazem. Além desses dois que eu falei, a gente tem o SIT, que é o SIT, que são sprints intervalados. O que são sprints intervalados? Geralmente esses estímulos são feitos na maior capacidade da pessoa, ou seja, você dá um estímulo mais rápido que você puder, geralmente em torno de 20 a 30 segundos, e por esse estímulo ser tão intenso, você tem que descansar em torno de 8 vezes o tempo que você deu esse estímulo. Ou seja, se você fez 30 segundos de estímulo intenso, você vai descansar em torno de uns 4 minutos para se recuperar totalmente, para conseguir dar um novo tiro daquele. Esse é um outro tipo de hit que é chamado de SIT. E um outro, além desse, ainda tem o RST, que são os sprints repetidos. Eles são um pouco mais curtos e também os descansos são mais curtos. Chegam a ter tiros de 6 segundos, 8 segundos, onde você dá descanso de 12 segundos, 20 segundos e faz isso num somatório bem um atrás do outro para que gere uma adaptação ali, gere um desgaste no seu organismo e você tenha resultados. Então esses são os 4 tipos de hits que nós temos. Os hits curtos, hits longos, o SIT e o RST. Dependendo do objetivo da pessoa, do tempo disponível, do treinamento, do condicionamento da pessoa, a gente vai usando cada um desses hits para traçar a estratégia e fazer um bom treinamento, né, voltado para cada pessoa. A gente vê muito na internet, uma coisa boa de citar também com relação aos hits, as recuperações. A gente tem as recuperações ativas. O que são as recuperações ativas? Quando você se recupera se movimentando ou fazendo alguma atividade. Pode ser a mesma, com menos intensidade, ou pode ser uma atividade acessória ali. Por exemplo, eu dou um tiro na esteira e ao invés de eu recuperar parado, eu vou recuperar fazendo um exercício de musculação, por exemplo. Volto na esteira, faço outro tiro de 30, 40 segundos e recupero fazendo um exercício para peito. Isso é chamado de recuperação ativa. Ela pode ser tanto no mesmo equipamento, no mesmo exercício, como ela pode ser feita em outro local. Essa recuperação ela é um pouco mais desgastante, ela mantém a sua frequência um pouco mais alta porque você não tem aquele período de descanso total para recuperar tudo. Já os hits com recuperações passivas, você para totalmente. Ou seja, vamos botar o exemplo da corda naval. Você dá um sprint na corda naval e você para, pode até sentar, você descansa totalmente o tempo proposto ali pelo professor para conseguir se recuperar e conseguir ter uma intensidade bacana, um pouco maior no tiro seguinte. Então essas são as duas formas de recuperação. O que difere uma da outra? Eu costumo dizer genericamente que as recuperações passivas, quando você fica totalmente parado, elas são muito boas para ganho de condicionamento físico, para pessoas que querem aumentar o pace na corrida, para pessoas que querem aumentar a disposição para jogar um futebol, para fazer uma atividade outdoor. Então esses hits são bons por quê? Porque você dá um estímulo intenso, se recupera totalmente e não perde tanto o teu poder, a tua potência para realizar um novo estímulo a seguir. Já os hits com recuperações ativas, eles são mais indicados para pessoas que visam emagrecimento. Por quê? Porque ele te mantém por mais tempo ativo, ele te mantém com a frequência cardíaca um pouco mais alta, ele vai ter uma demanda calórica ali um pouco mais alta também. Nem sempre isso é determinante, eu vou explicar mais à frente que a caloria também nem sempre é determinante, mas isso é interessante em determinadas fases do processo. Então essa é a diferença entre um HIIT de recuperação ativa e um HIIT de recuperação passiva. Só que o HIIT de recuperação passiva ele é muito bom para você iniciar as pessoas no HIIT. Porque muitas pessoas acham que o HIIT é só para quem é treinado, quem já consegue correr, e não é bem assim. Você pode iniciar as pessoas no HIIT fazendo com uma recuperação passiva, onde ela vai recuperar melhor, vai começar a se adaptar ao exercício e vai começar a ter mais confiança para praticar aquela atividade.
Tem uma briga muito forte na internet que é aquela coisa do HIIT contínuo, né? Ou você defende um ou você defende o outro. Você não pode usar os dois, senão você é um extraterrestre. Não é bem assim. O que acontece é que uma das principais desculpas que as pessoas têm para não praticar atividade física hoje em dia é falta de tempo. Então, se você fizer uma pesquisa, se eu fizer uma pesquisa aqui agora com vocês que estão aqui me assistindo, se eu perguntar por que você não pratica atividade? Ah, porque eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo, a melhor solução para você é uma atividade que vai te tomar menos tempo possível e vai te dar tanto resultado como uma atividade que te tomaria mais tempo. Então, o HIIT ele pode ser feito em períodos muito curtos. E tem comparações aí de HIITs de 4 a 20 minutos que chegam a ter resultados semelhantes a contínuos de 40 a 60, dependendo da intensidade dos contínuos. Então, se você fizer um HIIT bem planejado, se você fizer um treinamento bem planejado, você vai ter tanto resultado quanto, seja para ganho de condicionamento físico ou para emagrecimento, quanto pessoas que realizam contínuos de média intensidade durante 40, 60 minutos. Então, por isso que o HIIT é bacana, mas nada impede que você no mesmo planejamento, utilize as duas variáveis, porque você vai estar dando novos estímulos para o teu organismo, vai estar estimulando de maneiras diferentes suas vias energéticas, e isso pode ser bem benéfico para os seus objetivos. Eu costumo comparar e brinco com meus alunos a relação de um maratonista e de um corredor de 100 metros. Vamos imaginar aí o Usain Bolt. Imagina a composição corporal do Usain Bolt. O Usain Bolt não chega a correr 10, 15 quilômetros por semana. Ele não corre isso em termos de volume de treino. O que acontece é que a intensidade do treinamento dele é muito alta. E olha a composição corporal que ele tem. Já um maratonista corre mais de 120, 150 quilômetros por semana se você pegar a carga de treinamento toda. E se você olhar, o percentual de gordura dos dois de repente é bem parecido. Só que um correu 150 quilômetros durante a semana e o outro correu 15 quilômetros. Só que a intensidade de um é muito mais alta que o do outro. Eles tiveram até um resultado parecido em termos de percentual de gordura, em termos de composição corporal, mas o treinamento dos dois são bem distintos. Um é mais volumoso e menos intenso, o outro é menos volumoso e mais intenso. E aí a comparação entre o HIIT e o contínuo que eu faço para relacionar essa questão do tempo que você tem para utilizar fazendo o exercício. Então é muito importante a gente pensar sempre nisso. Se a pessoa gosta de correr, se a pessoa gosta de fazer atividade de longa duração, não tem por que deixar de fazer. Mas você pode ir inserindo um pouco de HIIT no treinamento dela para agregar, para tentar melhorar até o rendimento dela nessas corridas um pouco mais longas, beleza? Uma outra coisa interessante de falar quando a gente fala sobre HIIT é que o HIIT, depois que ele veio à tona, deu um boom num método que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o método Tabata. E aí todo mundo na internet começou a falar que faz Tabata, que eu fiz um Tabata para aquecer, que eu faço um Tabata para emagrecer, que eu faço um Tabata de abdominal. E isso, galera, também não existe. O Tabata é um protocolo que foi utilizado lá atrás por um pesquisador japonês para tentar fazer um treinamento que é feito numa bicicleta, num ciclo ergômetro, tudo pré-determinado ali, com uma rotação específica do pedal, com uma carga no pedal de acordo com o peso de cada pessoa que for praticar, tem um número determinado de tiros que a pessoa faz, então é bem específico para uma certa situação. E o que aconteceu? Como ele era realizado em 20 segundos de estímulo de alta intensidade por 10 segundos de estímulo de baixa intensidade, todo mundo pegou essa relação de esforço 20 por 10 e começou a aplicar num monte de coisa. Em abdominal, em polichinelo, em supino. E isso pode ser produtivo? Pode, mas não pode ser chamado de Tabata. É um tipo de exercício que pode ser intenso, porque o intervalo é curto de descanso e o períodozinho é um pouco maior. Pode ser intenso, mas não pode ser considerado Tabata. Então, quando a pessoa fala para você que vai te passar um Tabata de abdominal, ela está relacionando só a relação de esforço e pausa, só isso, não está relacionado ao Tabata realmente. O Tabata, se você quer saber, você faz 4 minutos desse protocolo e você não consegue andar por meia hora, é tão desgastante que tem casos, tem vídeos na internet que a pessoa chega a vomitar. Então ele é dessa forma mesmo, é muito intenso, chega a atingir 170% da intensidade do VO2 do praticante. Ele também não tem comprovação científica de emagrecimento, ele não gera emagrecimento se feito por 4 minutos.
o que ele gera é aumento do condicionamento físico, então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que as pessoas precisam ter cuidado com o HIIT. O HIIT não precisa necessariamente ser curtinho. Quanto mais tempo você puder permanecer se exercitando em alta intensidade, melhores serão os resultados. Logicamente que você não vai botar nenhuma intensidade altíssima, que você não vai conseguir sustentar por um determinado tempo, também não vai colocar uma intensidade tão baixa que aí não vai ser chamado de HIIT. Então aquela ideia de vou fazer 10 minutinhos de HIIT todo dia achando que vai dar resultado, se você puder fazer 20, se você puder fazer 30, melhor planejado, se mantendo em alta intensidade por mais tempo, de maneira orientada por um professor, vai ser mais produtivo do que você fazendo um volume menor. Então a gente tem que saber também ajustar muito bem esse volume do HIIT, essa intensidade do HIIT, para a gente ter melhores resultados. Eu sempre coloco e sempre boto nos meus stories e as pessoas ficam meio na dúvida, me perguntam, me mandam direct, eu falo e volto a afirmar. O HIIT é para todos, salvo raríssimas exceções, o HIIT é para todos. E por que eu falo isso? Depois, inclusive, nos meus stories eu vou colocar um gráficozinho onde compara um atleta fazendo HIIT e um cardiopata fazendo HIIT. Por que eu falo que ele é para todos? Porque cada um vai ter a sua intensidade. É um exemplo que eu sempre dou. Um atleta vai fazer um HIIT numa intensidade, numa velocidade. Vamos botar na esteira, por exemplo. Ele vai fazer um HIIT numa velocidade altíssima. Dependendo a esteira tem que até ser característica para aquilo, porque tem esteiras que nem atingem a velocidade que os atletas teriam que fazer. Já um cardiopata, de repente uma caminhada de 5 km por hora ou 4 km por hora ou uma caminhada de 3 km por hora com uma inclinação de 1, 2% já é um HIIT para ele, porque ele tem um coração tão fragilizado que aquilo ali vai ser uma intensidade que vai gerar adaptações e ele vai ter resultado. Então, se a pessoa tem problema no coração, bem orientada por um professor, bem acompanhada por um médico, ela pode fazer HIIT. Se a pessoa tem lesão no joelho, ela pode fazer HIIT utilizando de repente os braços ou de repente utilizando um equipamento que não vá sobrecarregar tanto o joelho quanto um transporte, ou ela pode fazer um HIIT na piscina. Se a pessoa é obesa, não pode ter muito impacto, ela pode fazer um HIIT numa bike horizontal, ela pode fazer o HIIT numa própria corda naval. Então as oportunidades, tudo que tem disponível na nossa mão está aí para a gente usar. Então a gente não pode ficar achando que HIIT é só esteira, chega lá, soca ali velocidade, sai correndo, que você não está fazendo HIIT. O HIIT tem que ser planejado para cada pessoa, o HIIT tem que ser estruturado para cada objetivo, e é dessa forma que eu tento ajudar vocês aí com meus posts, com as minhas respostas, porque quanto mais a gente passar essa ideia e quanto mais as pessoas fizerem da maneira correta, mais resultados vão ter, mais saúde a gente vai promover. Então isso a gente tem que ficar ligado. O HIIT não é aquilo. Muitas pessoas me perguntam, professor, eu faço o HIIT... Aqui, ó, por exemplo, estou vendo até uma pergunta aqui da Luciene. Posso fazer HIIT sendo 20 segundos e 10 segundos de descanso durante 5 minutos? Você pode, Luciane, mas não te garanto que isso vai ser um HIIT. Eu preciso fazer um teste em você, eu preciso saber o quanto dessa intensidade está sendo para você nesses 20 segundos, eu preciso saber de uma série de informações para determinar se isso realmente é um HIIT. O fato de você fazer um exercício intervalado não significa que ele é HIIT. Eu posso muito bem fazer um abdominal 20 segundos, descansar 10 segundos, fazer de novo um abdominal 20 segundos, e ele não vai chegar nem perto de ser HIIT. Então é isso que eu tento explicar para vocês. Tudo precisa de teste, tudo precisa de ajustes e orientações para que você faça ele da maneira correta. Quais são os locais, quais são os aparelhos que eu posso utilizar para fazer HIIT? Posso fazer HIIT na esteira, posso fazer HIIT na bike, posso fazer HIIT no airbike, posso fazer HIIT no transporte, na piscina, pulando corda, na corda naval. Eu posso fazer HIIT usando exercícios como burpee, que são bem intensos, aquele swing com kettlebell, que são bem intensos, mas tem exercícios que não são tão intensos assim, que eu não vou conseguir dar uma intensidade suficiente para realizar o HIIT na situação. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu for planejar uma atividade. Voltando ao que eu toquei no assunto lá no início, não é todo treinamento em circuito, intercalando altas intensidades com baixa intensidade, que vão ser consideradas HIIT. Essas atividades são muito boas, ajudam bastante no emagrecimento, ajudam bastante no ganho de condicionamento físico, mas não podem ser considerados HIIT. Vamos falar um pouco sobre o volume.
Temos dois tipos de volume no HIIT. A gente tem o volume da sessão, que é quantos tiros eu vou dar, quanto tempo esse HIIT vai durar, e a gente tem o volume semanal, quantas vezes por semana eu vou praticar o HIIT. Então, como muitas pessoas já me acompanham aí, sabem, tudo depende. O que vai depender? Eu faço o HIIT sozinho, chego na academia e só vou fazer HIIT? Se eu só vou fazer HIIT, essa sessão pode ser mais longa. Eu posso fazer um trabalho um pouco mais intenso, eu posso fazer um trabalho um pouco mais duradouro. Agora, como a gente sabe que o tempo das pessoas são muito corridas, geralmente as pessoas fazem HIIT junto com musculação. Então já tem que reduzir um pouquinho o volume desse HIIT, reduzir um pouquinho o volume da musculação para um não conflitar com o outro. E uma coisa que é muito bom abordar, a ordem também não vai influenciar no seu objetivo final, no seu resultado final. Então, se você fizer o HIIT antes e fizer a musculação depois, ou fizer a musculação antes e o HIIT depois, o resultado a longo prazo vai ser muito parecido. O que acontece é que vai cair um pouquinho o rendimento do que vier a seguir. Então, eu particularmente prefiro, meu caso, fazer o HIIT depois do treino de musculação, porque eu já morro, já fico esgotado e já não preciso fazer mais nada. Tem pessoas que preferem fazer o HIIT antes da musculação. Aí vai de cada um, vai da orientação de cada professor. Então, você tem que saber mesclar muito bem isso na sessão de treinamento. Já durante a semana, você pode fazer HIIT todo dia, pode fazer, mas aí o volume de cada dia vai ter que ser muito bem planejado para você não ter um volume semanal muito grande e acabar se lesionando e acabar se desgastando. Outra coisa que eu recomendo é você alternar os membros que você está realizando, alternar os aparelhos que você realiza, não ficar todo dia esteira, até mesmo para o seu organismo não se acostumar. Então, se você fizer na esteira e fizer de repente numa bike no dia seguinte, pode ficar bacana. Se você fizer uma corda naval no outro dia, você vai mesclando e fazendo uma atividade de alta intensidade, variando as musculaturas, variando os membros que você está usando, e aí você consegue descansar, não sobrecarrega nenhuma articulação e consegue ter ótimos resultados dessa forma. Mas tudo tem que ser bem planejado. Quando a pessoa tem a semana toda disponível, não precisa ser sessões muito grandes. Você pode fazer estímulos um pouco mais curtos e fazer todos os dias. Ou então, se você tiver 2, 3 dias na semana, aí você já capricha um pouco mais, já faz um pouco mais longo, já bota um pouquinho mais de intensidade. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, quando você faz um HIIT muito intenso num dia, o que é um HIIT muito intenso? Aquele exemplo que eu dei lá atrás do sit, que é um sprint intervalado. Você dá um tiro na sua maior capacidade física, e geralmente esses tiros devem ser feitos em bike, em corda naval ou então na rua. Na esteira é muito difícil de fazer, porque a esteira às vezes não acompanha o nosso ritmo e a gente não acompanha o ritmo da esteira. Então você faz aquele HIIT, aquele sit ali na maior intensidade, tem um desgaste muscular muito grande. Se for na bike, então sua perna fica parecendo que vai explodir. Então é bom você deixar um dia de descanso no dia seguinte para depois vir a repetir esse tipo de treino, para você ter uma boa recuperação, não se lesionar e ter uma melhor resposta fisiológica do teu organismo. Bacana? Uma coisa muito importante da gente tocar no assunto também é calorias. As pessoas são muito ligadas em calorias. É importante a gente ter um déficit calórico? É importante. Mas o exercício em si, ele não é tão importante ter um gasto calórico muito alto. E por que eu falo isso? Quando a gente pratica HIIT, se você comparar o HIIT com o treinamento contínuo, provavelmente e invariavelmente, se for o mesmo tempo de duração, o HIIT vai gastar muito menos calorias que o treinamento contínuo. E por que o HIIT emagrece? O HIIT emagrece porque ele não está preocupado com a caloria que você gastou na hora. Ele está preocupado com as reações fisiológicas que vão acontecer durante o seu repouso. E é aí que o HIIT, na minha opinião, é um grande aliado para o emagrecimento. Se a gente analisar, a gente fica muito mais tempo em repouso durante o dia do que treinando. Então, o que adianta eu me matar de treinar durante 1 hora, ficar ali perdendo calorias, sendo que eu vou ficar as outras 23 horas do dia em repouso? Então, o que acontece? Quando eu faço um treinamento contínuo, eu gasto aquela caloria na hora ali. Quando eu paro de treinar, por algumas horas, eu ainda continuo com um gastozinho calórico alto pelo chamado EPOC, que ele vai caindo gradativamente. E à medida que ele vai caindo, chega uma hora que eu volto para o meu estado de repouso e volto a gastar a caloria e gastar os nutrientes da minha taxa de metabolismo basal, que geralmente, quando a gente está acordado, esse gasto é muito maior de carboidrato do que de gordura, se você levar proporcionalmente ao longo do dia.
O HIIT, ele começa a transformar o seu corpo justamente ao contrário. Você dá um estímulo tão intenso durante a sessão de treinamento, ele prioriza tanto carboidrato, tanto lactato, tantos substratos durante a sessão de treinamento que não prioritariamente são a gordura. O HIIT não queima a gordura na hora do treino. Ele faz com que o teu organismo, depois desse estímulo, comece a inverter esse quadro de carboidrato e gordura. Então você tem um gasto de carboidrato aqui em cima e um gasto de gordura aqui para se manter em repouso e manter suas atividades vitais. À medida que você vai fazendo o HIIT, essa coluna aqui, ó, vai mudando e você passa a ser um queimador de gordura em repouso. E quem não quer isso? Quem não quer estar queimando gordura enquanto está parado? Então o HIIT, a grande sacada do HIIT, a grande jogada do HIIT, e os estudos tendem cada vez mais a mostrar isso, é que o HIIT faz com que a gente seja um queimador de gordura em repouso. Ele faz com que o nosso organismo, para recuperar essas energias que foram desgastadas, sejam oriundas, sejam vindas da gordura. Então ele prioriza a gordura para recuperar todo esse glicogênio muscular, todo esse carboidrato, todo esse lactato que eu quebrei aqui na hora da atividade de alta intensidade. Então, o HIIT faz esse mecanismo no teu organismo e te torna um queimador de gordura. O que acontece, também uma outra coisa que é bom a gente explicar, é que quando você faz um HIIT de muita intensidade, o teu organismo ele entra meio em desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele tem que ser reposto ao longo do dia, ele tem que ser reposto ao longo das horas. E esse desequilíbrio, geralmente, ele é reposto pela gordura. Então você dá aquela quebrada naquela zona de conforto que você está, naquela zona de equilíbrio, de sempre fazer a mesma atividade. Quando você tira o teu organismo da inércia ali, dá essa carga de intensidade alta nele, ele entra meio em desequilíbrio e busca da gordura essa energia para recuperar todas essas reservas depletadas. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a musculação. A musculação, ela não gasta tanta gordura, ela não faz um gasto tão alto de calorias, mas para você produzir massa muscular, para você ter construção de massa muscular, a demanda energética é muito grande. E essa demanda energética também vem um pouquinho da gordura, vem um pouquinho da proteína para você construir massa muscular. Bacana? Então, tocando em todos esses pontos aqui, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: não tem como a gente fazer HIIT sem testar. Não adianta o professor virar para você e falar: ó, vai lá na esteira, bota a maior velocidade que você conseguir e corre 10 tiros de 30 por 30, 10 tiros de 1 por 1. Como é que é a maior velocidade que você conseguir? Será que a maior velocidade que você conseguir realmente é a melhor velocidade para você fazer esse teste, esse exercício? Será que não seria melhor você fazer um pouquinho mais devagar e conseguir fazer mais tiros? Será que não seria melhor você fazer um pouquinho mais rápido e descansar um pouco mais? Então tudo isso tem que ser muito bem planejado e por isso que eu falo dos testes e bato na tecla. Então eu vou ensinar para vocês aí agora 2 testes para vocês fazerem, um na esteira, que é o mais convencional para a gente fazer HIIT, e um na bike. Existem outras maneiras da gente mensurar e prescrever o HIIT, só que elas são um pouco mais complexas porque exigem frequência cardíaca, exigem cálculos, exigem percepção de esforço do próprio aluno e não tem como eu passar isso para vocês. Só no dia a dia mesmo, na prescrição tete a tete ali para a gente fazer realmente uma prescrição com essas variáveis. Mas essa prescrição, esse teste que eu vou ensinar para vocês aqui agora é perfeitamente possível de se realizar em qualquer academia, em qualquer bicicleta, em qualquer esteira, e vocês podem conversar com os profissionais que seguem, que acompanham vocês, para eles tentarem ajudar vocês da melhor maneira possível. Então o primeiro teste que eu vou falar para vocês é na esteira. Como é que a gente faz o teste na esteira? Tem 2 formas de fazer. Um para pessoas não treinadas e outro para pessoas treinadas. As pessoas treinadas vão começar caminhando na esteira a 5 km por hora. Comecem a caminhar a 5 km por hora durante uns 3, 4 minutos para ter um aquecimento do corpo. A partir daí, quando você estiver aquecido, quando der um minuto cheio, por exemplo, chegar a 4 minutos de aquecimento, você vai aumentar para 6 km por hora. E aí, a cada minuto, você vai aumentar 1 km por hora. Ou seja, deu 1 minuto, joga para 6. Deu mais 1 minuto, joga para 7 km por hora. Deu mais 1 minuto, joga para 8 km por hora. E assim sucessivamente. Você vai fazer isso gradativamente, focado no teste, sem conversar com o amigo do lado, sem ficar falando. É focado no teste, para o teste não ser subestimado.
vai tentando fazer isso até o seu limite, até o seu máximo. Quando você não aguentar mais correr, quando você estiver ali quase esbaforido, sem oxigênio, você vai interromper o teste. Lembrando que a velocidade que vai ser relacionada ao seu VO2 máximo é a última velocidade que você fez o minuto completo. Então, se eu corria 10 km por hora, chegou no 30 segundos do 10 km por hora, eu interrompi o teste, a minha velocidade máxima é o 9 km por hora. E o teste para pessoas treinadas é a mesma coisa, você começa aquecendo, mas você já começa correndo a 8 km por hora, para você não ficar tanto tempo fazendo o teste. Então você já começa com a esteira a 8 km por hora e faz o mesmo procedimento. A cada quilômetro você sobe 1 km, a cada minuto você sobe 1 km por hora. E assim sucessivamente até você não aguentar mais. Quando você interromper o teste, a velocidade que você completou, o minuto total, vai ser a sua velocidade máxima. E aí as pessoas me perguntam, é essa velocidade que eu tenho que dar o tiro? Não, não é essa velocidade. Essa velocidade é o seu 100%. Vai ter tiros que você vai fazer a 90, vai ter tiros que você vai fazer a 100, vai ter tiros que você vai fazer a 110, vai ter tiros que você vai fazer a 120. Então tudo isso tem que ser calculado. A partir do momento que a gente conhece essa velocidade 100%, fica muito mais fácil da gente planejar todos os hits. Aí eu consigo te dizer se aqueles 30 por 30 estão sendo realizados na velocidade correta. Eu consigo te dizer se aquele tiro de 1 por 1 está sendo realizado na velocidade correta. Eu consigo mensurar cada velocidade para cada protocolo. Eu vou colocar nos meus stories depois uma progressão de protocolos para vocês irem fazendo, conversando com professores de vocês a partir dessas velocidades. Então é assim que se faz o teste. Depois que você fez o teste, pega-se essa velocidade e calcula-se cada percentual para cada protocolo que você for usar. Tem protocolo de 30 por 30, tem protocolo de 1 por 30, tem protocolo de 2 por 1, tem protocolo de 4 por 3, então as possibilidades são diversas. Basta você planejar, fazer da maneira correta e tentar extrair do treino o melhor para o seu objetivo. O outro teste para fazer é feito na bike. Você vai botar a bike, vai dar uma aquecidinha ali a uns 50, 60 RPMs de rotações por minuto da bicicleta durante uns 3 minutos e a partir daí você vai tentar se manter com a rotação do pedal entre 80 e 90. A cada minuto você vai aumentar uma carga. A cada minuto vai aumentar uma carga. Você não pode deixar a rotação do pedal baixar de 80 e 90 RPMs. Quando ela baixar disso e você não conseguir voltar, foi a velocidade que você falhou e o minuto que foi completo também é o seu 100%. Então, a partir daquele minuto completo ali, a gente também consegue calcular como você vai fazer o tiro na bike, como você vai fazer os protocolos. Uma outra forma que eu gosto de usar bicicleta, corda, transporte, é no estímulo lá de cima que eu falei, no estímulo all out, onde você dá o seu máximo durante um determinado tempo e descansa por alguns períodos para recuperar e depois conseguir refazer esses exercícios. Então, galera, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. É muito importante o teste, é muito importante uma orientação profissional. Não faça HIIT de achismo, não faça HIIT por conta própria, imitando quem fez. Muitas pessoas, às vezes eu boto o treino dos meus alunos e pergunto qual é a velocidade que ela está correndo. Ela está correndo a velocidade que é determinada para ela. Se eu falar que ela está correndo a 15 km por hora, provavelmente não vai ser a velocidade que você tem que correr. Você pode ser mais treinada que ela e ter que correr a 17, você pode ser menos treinada que ela e ter que correr a 9, então isso vai variar. Beleza? Então vamos ficar ligado nisso, peça ajuda de um profissional, vocês podem pedir minha ajuda também, eu estou sempre disponível no direct, pode me chamar a hora que quiser, me mandar mensagem que eu ajudo. Eu tenho um trabalho de consultoria online também, onde eu monto treinos à distância, então quem tiver interessado pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês com HIIT, ajudo vocês com musculação, tudo que for relacionado a treinamento eu consigo dar um auxílio e um suporte para vocês terem o melhor treinamento possível, com tudo que tem de mais atual no cenário aí na ciência de treinamento. Inclusive aqui, eu usei esse livro aqui, ó, para quem é da área aí, é um livro muito bom do professor Fabrício Bosco, novinho, sobre HIIT, fala tudo sobre HIIT e me dá uma base para eu conseguir montar o treinamento da melhor maneira possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, eu vou responder algumas perguntas aqui.
Obrigado a todos por terem participado. Podem ir mandando as perguntas. Vou ver quem perguntou aqui, se tem pergunta bacana. Só vou responder as perguntas referentes ao assunto, tá, galera? Às vezes algumas pessoas me perguntam outras coisas. Aqui, graças a Deus, estou precisando muito, estou assistindo aqui de Tampa. Valeu, Luciene, obrigado pela audiência aí. Tem muita gente de fora do Brasil me assistindo, isso é muito bacana. Tem umas perguntas aqui que não são do assunto, pode me perguntar no particular que eu respondo, tá, galera? Vamos continuar. Pode ir mandando pergunta aí. Quem tiver online ainda, pode ir mandando. Aqui, ó. O que é tiro? Tiro é a maneira mais comum que a gente chama o sprint que a gente dá. Quando a gente faz realmente o estímulo de alta intensidade. Isso a gente chama de tiro. É quando eu corro mais rápido, quando eu corro na velocidade pré-determinada, quando eu acelero com a corda naval, quando eu dou o sprint na bicicleta. Isso a gente chama de tiro. Então é uma maneira mais genérica da gente dar nomenclatura para o tempo de estímulo do HIIT. Obrigado a todos os participantes aí. Já não sabia que tinha diversos tipos de HIIT, por isso que você... Obrigado. Então, tem diversos tipos de HIIT. A gente acha, tem pessoas que até hoje acham que HIIT é só aqueles exercícios em forma de circuito. E muitas pessoas se enganam. Tem diversas maneiras de fazer HIIT. Tem HIIT para diversas pessoas. Para pensar, eu gosto de dar esse exemplo também. Você já parou para pensar nas crianças que são ativas? Pega uma criança que não para de brincar, que não para de correr. Nada mais ela está fazendo ali que um HIIT de forma natural. Brincadeiras como pique-pega, como pique-esconde, são HIITs. A criança corre, dá um tiro, para, descansa, senta, daqui a pouco levanta, dá outro tiro. Isso é um HIIT. Então mal comparando, tá, gente? Não estou querendo falar que as crianças estão treinando, não. É só para vocês terem essa noção de estímulo e descanso, que a gente já faz isso desde os primórdios, desde que a gente nasce. É só que a gente precisa desenvolver isso quando a gente vai ficando mais adulto, de maneira mais sistemática e mais planejada. Para melhorar o cardio, o HIIT curto é melhor? Sim, Patrícia, os HIITs depende também. Se você for fazer uma prova de longa duração, você precisa dos dois. Se você quiser aumentar o seu pace, o que é o pace? Que é a velocidade que você faz cada quilômetro, você vai precisar aumentar o teu limiar anaeróbico. Então você vai precisar dos HIITs curtos, você vai precisar correr em altas velocidades e ter poucos descansos para você conseguir gerar uma fadiga para o teu corpo. Se você quiser fazer um treinamento de mais longa duração, tipo uma meia maratona, uma maratona completa, você vai precisar intercalar HIITs curtos com HIITs longos, porque senão você não vai conseguir se manter por muito tempo numa velocidade um pouco mais alta quando a corrida exigir. Então o ideal é a gente variar, qualquer que seja depois eu vou deixar umas fotos do livro no meu story, vocês vão ver alguns esquemas de treino. O ideal é você variar, para você treinar todas os sistemas energéticos e fazer com que o seu organismo evolua e que você consiga correr cada vez melhor e cada vez mais rápido, fazendo suas distâncias em menor tempo. Obrigado, Raquel. Valeu, Bruno. Galera, parabenizando aí, valeu mesmo. Oi, faço o HIIT 1 minuto no meu máximo e 1 minuto de descanso. Estou emagrecendo bem. Comigo é assim. Que você acha sobre... Então, é bacana. Só que eu preciso saber o que é o seu máximo. Como eu falei, não sei como você está fazendo esse HIIT, se você está fazendo através de exercícios calistênicos, que são burpees, polichinelos ou coisa desse tipo, ou se você está fazendo em alguma esteira, alguma bike. Se você está fazendo em algum ciclo ergômetro, alguma esteira, alguma bike, você precisa mensurar isso através de um teste. Se você está fazendo através de exercício, eu acredito que 1 minuto seja um tempo muito grande para você estar dando o seu máximo. Provavelmente, passando dos 30 a 40 segundos, o teu rendimento já cai e você já vai caindo um pouco a intensidade do exercício e ele não se mantém nesse seu máximo. Então, de repente, se você diminuir um pouquinho esse tempo de estímulo ou manter o tempo de descanso para você recuperar legal, ou também diminuir, de repente, o tempo de descanso, poderia ser bacana. Valeu?
Lembrando que o HIIT, gente, é muito bom para emagrecimento, mas você tem que estar com a dieta ali em cima, tá? Tem que estar com a dieta regradinha, porque não tem treinamento melhor do mundo que resolva se você estiver enfiando o pé na jaca na comida, não. Obrigado, Tatiana, valeu. E quem está começando a fazer exercício agora? Então, Drica, quem está começando a fazer exercício agora pode começar fazendo o HIIT, mas da maneira que eu falei, não precisa fazer um montão de tiro, não precisa fazer muito intenso. Você vai fazer o teste para saber qual é a sua velocidade 100%, para a partir dali você fazer 1 ou 2 tirinhos numa sessão de treino num dia, descansa 2 dias, faz 1 ou 2 tirinhos em outra sessão de treino, e aí gradativamente, usando protocolos específicos para a sua evolução, você vai aumentando a sua intensidade, o seu volume e vai tendo melhores resultados. Karine, obrigado. Camila, amo fazer HIIT, bacana, HIIT é muito bom mesmo. Se conciliar com musculação, então seus resultados são ótimos. Cada um faz dentro do seu limite, né, Rafa? Basicamente isso, cada um tem o seu percentual de intensidade. Como eu falei, você compara um atleta com um cardiopata, o cardiopata vai fazer numa velocidade bem baixa, o atleta numa velocidade bem alta, mas ambos vão atingir a mesma intensidade proporcional para o condicionamento deles. Ou seja, o cardiopata vai atingir ali os 80%, 90% para ele. O que é 80%, 90% para ele? É levantar da cama que ele está deitado e caminhar até a cozinha. De repente isso é o 90% dele. Isso já vai ser um HIIT para ele, se ele fizer isso de forma sistemática e de forma orientada. É o mesmo caso de um atleta. Ele vai correr lá 30 km por hora na esteira e vai ter a intensidade também boa para ele ter resultados. Então, cada pessoa tem a sua intensidade e o seu limite. O fato de ser intervalado já ajuda na perda de peso? Então, esse fato de ser intervalado, ele ajuda na perda de peso por quê? Respondendo a Laís aí. Porque você vai conseguir atingir grandes intensidades. Se você não der intervalo, se manter fazendo por muito tempo, você não consegue fazer muito intenso. Então você entra em fadiga antes. Por que o intervalado é bom? Porque o intervalado dá essas ondulações de intensidade e você consegue se manter fazendo um exercício de alta intensidade por mais tempo. Então, essa questão de você se manter fazendo um exercício de alta intensidade por mais tempo vai gerar, como eu falei durante a live toda, adaptações positivas na sua fisiologia e no seu metabolismo que vão gerar emagrecimento. Bacana? Tati aqui, ó, eu faço intervalado, ajuda na perda de peso e também a correr continuamente. Ajuda sim, os dois, como eu falei, os dois estímulos ajudam na perda de peso. Ainda mais se você estiver fazendo uma musculação ou algum exercício contra a resistência e se você tiver com alimentação saudável. Os dois vão contribuir de maneira positiva para o seu emagrecimento. Não consigo correr direto. Se você começar a treinar, se você começar a fazer um HIIT da maneira correta, você vai conseguir correr direto. Eu já, inclusive, está até aqui na live a Patrícia que me fez uma pergunta. Eu treinei ela para uma meia maratona só fazendo HIIT. Ela conseguiu fazer uma meia maratona num tempo que ela nunca tinha feito na vida, só fazendo HIIT. Então, se você fizer um HIIT bem feito, bem planejado, você consegue começar a correr direto. Cheguei agora, então não sei se perguntaram todos os dias. Eu falei na live, Rafaela, você pode fazer HIIT todos os dias, porém um volume controlado e uma intensidade controlada. Não adianta você fazer HIIT muito intenso num dia. E uma outra coisa que eu falei também, alterne os tipos de HIIT que você faz. Um dia pode ser na esteira, outro dia pode ser na corda naval, outro dia pode ser numa bike, outro dia pode ser no transporte, e assim você vai ter melhores resultados. Vamos lá ver outra aqui. Se tiver mais pergunta aí, vou responder a última, hein, galera, para encerrar, hein. Rafa, o que é melhor, perder peso ou gordura? Porque muitas das vezes eu perco gordura, mas o peso não muito. Isso é importante a gente tocar no assunto, galera. Preste atenção comigo aqui. Vamos supor, tá no meu caso. Vamos supor que eu tenha 80 quilos. Eu já tomo até mais pesado que isso. Mas vamos supor que eu tenha 80 quilos. Se eu perder 2 quilos de gordura e ganhar 2 quilos de massa muscular, eu volto para os 80 quilos. E eu emagreci. Você tem que ter isso na cabeça. O emagrecimento é você livrar o seu corpo da gordura.
Isso é emagrecer. Quanto menos gordura você tiver no organismo, mais magro você tá, por mais que o seu peso não tenha se alterado. Então, se você fizer uma troca de gordura por massa muscular, você emagreceu. Então, não se ligue muito na balança. É lógico que a balança ajuda a gente a ter uma noção se a gente está indo no caminho certo ou não, mas tem pessoas que já estão ali no limiar do emagrecimento, que se a pessoa reduz o percentual de gordura sem diminuir o peso, é muito produtivo, porque ela está ganhando massa muscular e está perdendo gordura. Então ela está se tornando uma pessoa mais saudável, está tendo uma composição corporal mais bacana, mais definida, mais massa muscular. Então não se ligue somente no peso, beleza? Vou pegar a última pergunta aqui, ó. As perguntas que não são referentes a HIIT, vocês podem mandar no particular que eu respondo. Muito boa essa pergunta aqui da Yasmin. O R-Max é HIIT? O R-Max, galera, é todo um método que eu criei. Não tem só aquelas aulas onde você faz os exercícios com o peso do corpo. No próprio R-Max eu ensino a fazer HIIT ao ar livre. E aquilo sim é HIIT. O R-Max é uma atividade muito intensa, promove muitos benefícios, mas ele não é HIIT sozinho. Ele tem um dia só de HIIT, onde você vai fazer uns tiros em algum lugar que você tenha disponível. Como pode ser numa praça, num clube, numa areia. Então eu coloquei dentro do R-Max, dentro de todo o projeto R-Max, aulas com peso do corpo, que tem bastante intensidade, trabalham diversas musculaturas do organismo, mas também coloquei atividades de HIIT, onde você vai fazendo progressivamente o HIIT ao ar livre e vai tendo resultados. Então não confunda os circuitos de alta intensidade com o HIIT, beleza? Vamos lá, eu falo que é a última, mas eu não consigo parar de responder. Vou repegar a última aí, hein? Que pena, cheguei só agora. Vai ficar salva assim, Letícia, fica tranquila. Para iniciantes, o HIIT, quanto tempo eu devo fazer? O iniciante tem que ser uma coisa muito bem gradativa, não precisa necessariamente fazer por muito tempo. Como eu falei, você pode fazer uns tiros com recuperação ativa, de repente 1 minuto trotando, mas para isso precisa de teste, tá, gente? 1 minuto trotando com 3 minutos caminhando, faz isso duas vezes, já é o suficiente para você começar, mas isso tudo tem que ser planejado e calculado em cima da velocidade que você achar no teste. Na minha academia só tem esteira e bicicleta normal. Pode continuar fazendo, é o que basta. Esteira é muito bom, bicicleta é muito bom. Eu particularmente sou muito fã da esteira. Eu gosto muito de fazer na esteira, mas tem outras pessoas que preferem em outros lugares e tem algumas restrições que não podem fazer na esteira. Como posso fazer HIIT quando estiver fazendo musculação? De várias formas. Você pode fazer a musculação no início, fazer o HIIT no final. Dependendo do seu objetivo, você pode fazer o HIIT entre as séries e os exercícios de musculação. Você pode fazer o HIIT no início, fazer a musculação no final. Você pode fazer o HIIT num dia, a musculação no outro. Tem diversas formas. Vai depender da sua disponibilidade, o quanto você gosta de cada atividade. Tudo isso tem que ser conversado e explicado para o seu professor para ele te ajudar. Tem o condromalácia avançada. Posso fazer HIIT? Claro que pode. Você pode fazer HIIT fazendo corda naval. Você pode fazer HIIT no transporte. Você pode fazer HIIT na piscina. Você pode fazer HIIT na bike. Tem diversas formas de você fazer HIIT. O burpee entra no HIIT dependendo da velocidade que você faça e da intensidade que você consiga manter. Os exercícios como burpee, swing podem ser considerados HIIT, mas para isso você precisa estar monitorada pelo teu monitor cardíaco para saber se você está batendo 85%, 90% da intensidade do seu treino. Isso precisa de cálculo para fazer e você precisa saber a sua percepção de esforço. Numa tabela aí vamos botar de 0 a 10, você precisa ficar entre 7 e 8, sendo que 0 é muito fácil e 10 é muito difícil. Você tem que ficar entre 7, 8 até 9 em termos de esforço para saber se aquilo ali está sendo HIIT ou não. Tem que ir rápido, porque a hora da live está acabando, galera. Com 1 hora ela cai, mas eu vou responder mais algumas aqui. O HIIT, posso usá-lo durante o intervalo de pernas, por exemplo? Pode usar, você pode usar. O que eu costumo utilizar, Renato, é o seguinte... dependendo de o que a pessoa vai treinar no dia seguinte, eu boto para a pessoa fazer perna fazendo o HIIT com a corda naval.
Se ela for treinar membros superiores no dia seguinte, aí eu boto para ela fazer membros inferiores com corrida na esteira. Então tudo vai depender da rotina semanal toda da pessoa, mas ela pode fazer HIIT entre as séries sim. Meu treino é dividido entre superiores e inferiores. A Drica perguntando aqui, 6 vezes por semana. Quero diminuir o percentual de gordura. Faço HIIT quando e quantas vezes? Você pode fazer HIIT 2 vezes por semana, deixando quarta e sábado só para o HIIT, para fazer um baita treino de HIIT. Você pode fazer o HIIT 3 vezes por semana, colocando ele junto com o superior ou com o inferior, dependendo de qual implemento você use. Então, as possibilidades são infinitas. Não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita pronta. Cada pessoa vai ter a sua forma de fazer. O HIIT na bike transport é mais eficiente do que na esteira. O objetivo é reduzir o percentual de gordura. Não tem um lugar mais eficiente que o outro. Tem o que você gosta, tem o que você se identifica mais, tem o que você quer de objetivo em termos de como você falou que o objetivo é reduzir o percentual de gordura. Eu particularmente prefiro a esteira, por quê? Só por um motivo. Na esteira você bota a velocidade ali e se você não manter aquela velocidade você cai da esteira. Então você é obrigado a manter aquela velocidade. Na esteira, e na bike e no transport, quem determina a velocidade é você. Então à medida que você vai cansando, você não consegue invariavelmente sustentar aquela velocidade. Então às vezes fica um pouco complicado de você se manter no estímulo. Então por isso que eu prefiro fazer na esteira, porque a esteira você tem que se manter na atividade, na velocidade proposta. HIIT na esteira terça e quinta, intercalado com spinning segunda, quarta e sexta, está bom? Ressalto que malha inferiores segunda, quarta e sexta e superiores terça e quinta. Tatiana, toma cuidado com o exagero de atividades, tá? Dependendo do volume, geralmente se você fizer uma aula total de spinning já dá 1 hora. Se você depois ainda for treinar perna, o spinning exige muito do membro inferior. Se você ainda for treinar perna, de 2 a 1. Ou você não está fazendo o spinning na intensidade correta que vai te gerar benefícios, ou a sua série de musculação está ficando muito aquém do que você poderia. Então, de repente, você ajustar isso aí de maneira melhor, para você conseguir dar mais intensidade no seu treino de membros inferiores, de repente diminuir o volume do spinning, ou então até mesmo focar só no membros inferiores aí, botar o spinning outro dia. A gente tem que planejar um pouco melhor essa sua semana aí para não ficar um exagero. Se eu preferir fazer HIIT na bicicleta, pode fazer perfeitamente. O exercício, gente, ele tem que ser, na medida do possível, prazeroso. É lógico que a gente, como profissional, a gente dá o caminho. Mas eu não vou exigir se a pessoa dê esteira e se ela conseguir manter um exercício satisfatório na bicicleta, se conseguir se manter na intensidade que eu quero que ela se mantenha, ela pode fazer bicicleta perfeitamente. Agora é a última mesmo, hein, galera, que tá acabando a hora, hein? Faço HIIT na esteira da Drica aqui, ó, num treino dividido entre superior e inferior. Quanto e quantas vezes para... Isso aí eu já respondi lá em cima. HIIT é a melhor forma para baixar o percentual de gordura? Gente, baixar o percentual de gordura é uma coisa multifatorial. O HIIT não é a última bolacha do pacote, não é vou fazer HIIT e vou emagrecer. O HIIT é muito bom para emagrecer, mas você precisa fazer um treino de musculação junto para você não perder massa muscular. Você precisa se alimentar muito bem para você ter um emagrecimento adequado. Não pode enfiar o pé na jaca. E dessa forma o HIIT vai te ajudar. Então não ache que só fazendo o HIIT sozinho que você vai emagrecer. Beleza? Eu não consigo parar. Quais são os tempos do HIIT? Tipo, corre 3 minutos. Galera, tem vários protocolos. Então não adianta eu falar aqui. Cada protocolo vai depender do seu objetivo e do seu condicionamento. Só ressalto aqui, quanto mais tempo você puder se manter correndo em altas intensidades, melhores vão ser os resultados para emagrecimento. Ou seja, se você puder dar HIITs mais longos, fazer HIITs por mais tempo, você vai ter melhores benefícios. Agora é a última. Valeu, Patrícia! O teste de HIIT pode ser feito na esteira com aquecimento de 5 km e a cada 3 minutos aumentar 1 km? Não.
na verdade, foi muito tempo permanecendo numa mesma velocidade, seu teste, e aí você não, com certeza não chegou na velocidade que você poderia chegar se o teste fosse feito em 1 ou 2 minutos. Esse teste pode ser feito no máximo em 2 minutos em cada estágio. Eu prefiro 1 minuto porque eu acho que ele fica mais próximo da realidade. 2 minutos a pessoa enjoa de correr e ela para porque não quer mais, não é porque cansou. Então 1 minuto ela chega realmente na velocidade que é a limite dela. Valeu? Tem muita pergunta aqui, galera. Agradeço muito a vocês. Não vai dar para responder todas. Lembrando, toda terça-feira eu abro para perguntas no meu story. Então manda essas perguntas lá. Infelizmente não vou conseguir responder todo mundo porque o tempo está acabando. Falta 3 minutos para a live cair. Ela dura 1 hora. Agradeço muito vocês. Se puderem, vá lá na minha última postagem e comente lá falando qual assunto vocês gostariam de ouvir na live da semana que vem. Pode me mandar direct e os assuntos mais comentados aí, mais pedidos, eu vou fazer uma live na semana que vem, sempre no intuito de melhorar o treino de vocês, de ajudar vocês, de tentar fazer com que vocês tenham melhores resultados, que vocês atinjam os resultados, os objetivos que vocês querem. Agradeço muito de vocês estarem aí até 11h30 comigo. Já passaram mais de 300 pessoas aqui pela live, pelo que eu já vi aqui em cima. Então eu fico muito agradecido. É muita gratidão que eu tenho. Continuem me mandando mensagem. Estou aqui para ajudar vocês. Uma boa noite a todos. A live vai ficar salva lá no meu YouTube, Rafa Moreira Personal. É só ir lá que já tem outras lives também, outros assuntos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Beijão.